Você sabia que antes do dilúvio existiu uma linhagem de mulheres tão lindas que fizeram anjos abandonarem o céu? Mulheres que conheciam segredos proibidos, que construíram impérios e seduziram seres celestiais? A Bíblia mal menciona seus nomes, mas suas histórias moldaram o destino da humanidade inteira. Elas eram as filhas de Caim, o primeiro assassino, e carregavam no sangue uma maldição que atravessaria gerações. O que a Bíblia escondeu sobre essas mulheres? Porque Deus permitiu que existissem apenas para destruí-las completamente. Prepare-se, porque você vai descobrir a verdade chocante sobre as filhas de Caim, a linhagem que seduziu o céu e provocou a ira divina. Essa é a história que eles nunca te contaram na escola dominical. Tudo começou com sangue derramado na terra. Caim estava ali parado, olhando para suas próprias mãos manchadas de vermelho, enquanto o corpo do irmão Abel jazia sem vida no chão. O sacrifício de Abel tinha sido aceito por Deus, o dele não. E aquela rejeição queimou dentro dele como fogo, até que a raiva explodiu em violência. Agora, parado naquele campo onde acabara de cometer o primeiro homicídio da história, Caim sentia algo diferente. Não era mais raiva, era medo. Um medo gelado que subia pela espinha como névoa da manhã. A voz de Deus ecoou de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Onde está Abel, seu irmão? Caim respondeu rápido demais, nervoso demais. Eu não sei. Por acaso sou guardião do meu irmão? Mas ele sabia que Deus via tudo, sabia de tudo. Mesmo assim, tentou mentir, tentou esconder atrás de palavras duras o que o remorso já tinha revelado. O chão debaixo dos pés dele parecia pulsar, murmurar. Deus ouviu o testemunho da terra. O que você fez, Caim? O sangue do seu irmão está clamando a mim desde o solo. Aquelas palavras penetraram mais fundo que qualquer faca. Cortaram através da raiva de Caim e atingiram o vazio onde sua alma costumava vibrar. A maldição veio rápida e definitiva. A terra que tinha bebido o sangue de Abel não produziria mais nada para Caim. Não importava quanto ele trabalhasse, quanto cuidado tivesse com as plantações. A terra zombaria dos seus esforços. Ele seria um fugitivo, um errante, nunca mais teria o conforto de um lar ou de uma colheita. O pânico tomou conta dele naquele instante, não o medo passageiro de um momento, mas o horror profundo de quem vê seu futuro se estendendo infinitamente vazio. Meu castigo é grande demais para suportar, ele gritou. Você me expulsa hoje da face da terra, do seu rosto ficarei escondido. Serei um fugitivo vagando pelo mundo, e qualquer um que me encontrar vai me matar. Mas mesmo na condenação, a misericórdia piscou. Deus colocou uma marca em Caim, não uma marca de vergonha como muitos pensam, mas um sinal de proteção. Se alguém matar Caim, a vingança cairá sobre ele 7 vezes. A marca o defenderia da vingança humana, embora não tivesse poder nenhum para defendê-lo do tormento interno. Caim juntou o pouco que conseguia carregar, suas ferramentas, um pouco de grão, uma vasilha para a água. O altar, onde tinha apresentado sua oferta rejeitada, ficou abandonado, as pedras espalhadas pela sua própria raiva. Ele não reconstruiria aquilo. Não podia reconstruir. O Deus que tinha preferido a oferta de Abel não tinha lugar na vida que ele agora construiria. Ele seguiu para o leste, enquanto o sol subia mais alto no céu. Cada passo o levava para longe do brilho distante do Éden, para longe do lugar onde seus pais ainda cuidavam de seu pequeno jardim e choravam por ambos os filhos. Um morto, outro praticamente morto, desaparecido no deserto além da presença divina. A terra chamada Nod se estendia diante dele. Nod significava errante, que apropriado que seu exílio o guiasse para um lugar cujo próprio nome falava de inquietação. Aqui ele construiria sua nova vida. Aqui seus filhos cresceriam, aqui suas filhas nasceriam num mundo onde a voz de Deus era apenas um eco distante. Quando a escuridão caiu em seu primeiro dia de exílio, Caim,
Acampou ao lado de um pequeno riacho. A água tinha gosto amargo, ou talvez a amargura viesse de dentro dele mesmo. Ele olhou para cima, para as estrelas que pareciam menos brilhantes do que lembrava, mais distantes, como se elas também tivessem virado o rosto. Na escuridão, ele começou a planejar. Se Deus não abençoaria seu trabalho, ele arrancaria a bênção da terra através de mãos habilidosas e determinação inflexível. Se não podia ser um filho devoto, seria um pai poderoso. Seus filhos nunca se curvariam diante de um Deus que demonstrava favoritismo. Eles forjariam seu próprio caminho, moldariam seu próprio destino. A marca na testa dele pulsava com calor. Proteção, certamente, mas também separação. Ele carregava uma marca agora, era outro, era diferente. Seus filhos carregariam essa diferença no sangue. Seriam deslumbrantes e temíveis, talentosos e amaldiçoados, sempre caminhando na linha entre criação e destruição. O amanhecer não trouxe conforto, apenas a necessidade de continuar seguindo. Mas enquanto Caim juntava seus poucos pertences, algo tinha mudado. O desespero do dia anterior tinha se solidificado em determinação. Ele não apenas sobreviveria ao seu exílio, ele prosperaria. E talvez com o tempo Deus veria que tinha escolhido o irmão errado afinal. A terra de Nod recebeu Caim com silêncio. Nenhum pássaro cantava em sua vegetação esparsa. Nenhuma flor aparecia ao longo de suas trilhas empoeiradas. Era um lugar para recomeços, embora não do tipo que a maioria escolheria. Aqui, onde a própria terra parecia prender a respiração, a primeira cidade do mundo se ergueria. Caim viajou por dias antes de encontrar o lugar certo. Um vale onde dois riachos se encontravam, criando um delta rico em possibilidades. O solo parecia diferente ali, não a terra preta profunda do Éden, mas algo trabalhável, algo que com esforço suficiente poderia produzir o bastante para manter a vida. Ele construiu seu primeiro abrigo rapidamente, 4 paredes de pedra e tijolo de barro, uma cobertura de juncos trançados, nada grandioso, mas sólido o suficiente para manter fora o vento e a chuva. Enquanto trabalhava, suas mãos lembravam habilidades aprendidas no Éden, como posicionar pedras em unidade, como fazer argamassa que seguraria. Seus pais o tinham ensinado bem, mesmo que o Deus deles não tivesse. Logo outros vieram até ele, andarilhos como ele mesmo, excluídos e exilados, que tinham ouvido sussurros de um homem construindo algo novo no deserto do leste. Chegavam devagar, primeiro um caçador aqui, um pastor ali, pessoas carregando suas próprias dores e segredos, pessoas que não faziam perguntas sobre a marca que brilhava na testa do líder deles. O assentamento cresceu. O que começou como um punhado de habitações se transformou numa aldeia legítima. Rotas comerciais se desenvolveram quando caravanas descobriram que podiam encontrar comida e abrigo no vale. Artesãos chegaram atraídos por relatos de um lugar onde habilidades importavam mais que linhagens, onde o passado podia ser esquecido em favor do que alguém conseguia construir com as próprias mãos. Quando seu primeiro filho nasceu, Caim o chamou de Enoque. O nome significava dedicado ou iniciado. Aqui estava um novo começo, uma chance de fazer melhor, de ser melhor. O menino nunca saberia sobre a sombra do jardim ou ouviria a voz de Deus no ar da tarde. Ele seria cidadão deste novo mundo que seu pai estava criando. À medida que Enoque crescia, a cidade ao redor dele também crescia. Caim tomou uma decisão que ecoaria através da história. Isso não seria uma aldeia, seria algo superior, algo que o mundo nunca tinha visto. Ele construiria a primeira cidade e a nomearia em homenagem ao filho. O projeto de construção consumiu anos. Cada morador contribuiu com trabalho. Extraíram pedra das elevações próximas, queimaram tijolos em fornos que ardiam continuamente, cavaram fundações mais profundas do que qualquer estrutura jamais tinha precisado. Esta cidade duraria. Ficaria como prova de que humanos podiam criar algo magnífico sem favor
ou direção divina. Ruas tomaram forma em padrões deliberados, moradias se ergueram em sequências ordenadas, uma praça central fornecia espaço para mercados e assembleias. Muros a cercavam inteiramente, substanciais o suficiente para repelir qualquer ataque. No centro da cidade, Caim construiu seu próprio palácio, não por arrogância, embora a arrogância contribuísse sua parte, mas como símbolo, uma declaração de que aqui, neste lugar, a vontade humana podia moldar o mundo. A cidade de Enoque se tornou uma maravilha. Viajantes levavam histórias de suas maravilhas para terras distantes, suas ruas organizadas, seus mercados prósperos, suas oficinas, onde artesãos produziam bens melhores que quaisquer vistos antes. O comércio fluía através de seus portões, como água através de um canal. A prosperidade se acumulava em seus tesouros, conhecimento se reunia em seus salões. Mas alguma coisa estava faltando. Em toda a construção e organização, em toda a inovação e prosperidade, os cidadãos de Enoque tinham criado tudo, exceto significado. A cidade deles não tinha templo, suas vidas não tinham centro, além da busca por conforto e aquisição. Eles tinham virado o rosto para o Deus que tinha expulsado Caim ao exílio, mas não tinham encontrado nada para tomar o lugar dele. Caim notava este vazio mais claramente nas horas da noite, quando o trabalho do dia terminava e a cidade se instalava no silêncio. Ele caminhava pelas ruas e sentia o eco oco dos próprios passos. Tinham construído algo magnífico, mas magnífico para quê? Com que propósito? A resposta veio a ele gradualmente. Se não podiam encontrar significado na adoração, encontrariam na realização. Se Deus não abençoaria suas obras, criariam obras tão magníficas que a aprovação se tornaria irrelevante. Se tornariam como deuses eles mesmos, criadores, moldadores, mestres do próprio destino. Esta visão direcionaria tudo o que viria depois. Os casamentos que Caim organizou, os filhos que criou, as tecnologias que seu povo desenvolveu. A cidade de Enoque seria mais que um lugar para morar. Seria o primeiro grande experimento da humanidade em independência divina, um teste do que mortais podiam realizar quando livres de supervisão celestial. Nos anos prósperos que seguiram a fundação de Enoque, a família de Caim se expandiu como árvore, estendendo galhos em direção ao sol. Mas esta árvore tinha raízes em solo condenado, e seus frutos provariam ser tanto doces quanto amargos. Seus filhos nasceram em privilégio, mas também em sombra. Herdaram os talentos do pai para a criação e também seu peso de separação do divino. Enoque, o primogênito, cresceu num homem de entendimento tranquilo. Ele compartilhava a visão do pai para a cidade, mas a temperava com paciência e consideração deliberada. Sob sua direção, o assentamento evoluiu de cidade fronteiriça áspera para centro sofisticado de instrução. Estudiosos chegavam para aprender em suas bibliotecas, artistas vinham aperfeiçoar habilidades em suas oficinas. A cidade que levava seu nome se tornou sinônimo de conquista humana. Mas Enoque também herdou algo mais do pai, uma inquietação que nenhuma conquista conseguia satisfazer completamente, uma fome que nenhum banquete conseguia preencher. Ele caminhava pelas ruas da cidade à noite, procurando algo que nunca conseguia identificar direito. Seus filhos herdariam esta mesma ansiedade, esta sensação de incompletude que os empurrava a alturas cada vez maiores e sombras cada vez mais profundas. À medida que a árvore genealógica se expandia, certas características ficavam evidentes. Os descendentes de Caim carregavam marcas de capacidade excepcional, aprendiam conhecimento rapidamente, criavam sem esforço, lideravam naturalmente. Mas também eram orgulhosos além da medida e rápidos para a raiva quando desafiados. Amavam beleza com intensidade desesperada, perseguiam conhecimento com paixão perigosa, exerciam autoridade com crueldade crescente. As mulheres desta linhagem eram particularmente notáveis.
Possuíam uma beleza que parava conversas e mudava o rumo de reinos. Mais que atração física, irradiavam uma qualidade que atraía outros como mariposas para a chama. Era como se a centelha divina, que seu ancestral tinha rejeitado, tivesse se transformado em algo puramente terreno, mas não menos atraente. Adá foi a primeira destas filhas lendárias. Seu nome significava ornamento ou beleza, e ela cumpria ambos os significados. Alta e graciosa, com cabelo escuro que capturava luz como água e olhos que pareciam guardar mistérios. Ela se movia pela cidade como música tornada visível. Homens compunham poesia sobre seu sorriso, mulheres copiavam seu modo de vestir, crianças a seguiam pelas ruas cativadas por sua voz suave e risada fácil. Mas sob o exterior gentil de Adá existia aço. Ela entendia a autoridade de maneiras que surpreendiam até seus parentes homens. Enquanto outros debatiam política em câmaras de conselho, ela moldava opinião em mercados e casas. Entendia quais palavras sussurradas podiam terminar carreiras e quais sugestões gentis podiam iniciá-las. Sua influência se estendia pela cidade como névoa da manhã, invisível, mas presente em todo lugar. Zila apresentava um tipo diferente de beleza. Onde Adá era água gentil, Zila era fogo brilhante. Seu cabelo ruivo flamejava como o pôr do sol. Seus olhos verdes relampejavam com inteligência e desafio. Falava o que pensava sem pedir desculpas e defendia suas posições com sagacidade afiada como navalha. Homens a achavam intimidante e irresistível em medidas iguais. Ela não se importava nada com o conforto deles. Enquanto Adá trabalhava nos bastidores, Zila operava à vista completa. Assistia a reuniões do conselho sem convite e expressava opiniões, fossem solicitadas ou não. Desafiava tradições que restringiam posições de mulheres e criava caminhos novos para si mesma quando os velhos se mostravam inadequados. Seu exemplo ousado inspirava outras mulheres a questionar suas limitações. Mas talvez a filha mais notável era Naamá, cujo nome significava agradável ou adorável. Ela combinava qualidades das irmãs enquanto adicionava algo unicamente seu. Linda como Adá, forte como Zila, mas também tocada com qualidade sobrenatural que fazia pessoas se perguntarem se era inteiramente humana. Naamá conseguia cantar de maneiras que faziam homens adultos chorarem. Podia dançar movimentos que pareciam desafiar lei natural. Quando falava, suas palavras tinham peso além do significado. Plantas floresciam mais plenamente em sua presença. Animais ficavam calmos sob seu toque. Alguns sussurravam que possuía conhecimento proibido a mortais. Outros diziam que conseguia conversar com espíritos que habitavam entre terra e céu. Os filhos da linhagem de Caim eram igualmente talentosos, embora seus talentos assumissem formas diferentes. Tornaram-se os primeiros especialistas do mundo. Um dominou a arte de trabalhar com animais. Outro criou música que nunca tinha sido ouvida antes. Um terceiro descobriu segredos de trabalho com metal que transformaram ferramentas e armas. Estes filhos cresceram numa cidade que celebrava a realização humana acima de tudo. Aprenderam a lição de que problemas existiam para serem resolvidos, que limitações existiam para serem superadas, que regras existiam para serem melhoradas. Absorveram o ensinamento de que inteligência suficientemente aplicada podia dominar qualquer desafio. Esta confiança os serviria bem, mas também os destruiria. Reuniões de família naqueles dias devem ter sido acontecimentos extraordinários. Os salões se enchiam de melodia e risada, mesas carregadas com comidas exóticas trazidas por caravanas comerciais, conversas faiscando com ideias novas e planos ousados. Crianças brincavam jogos que as preparavam para futuros cheios de possibilidade. Mas mesmo na celebração, sombras persistiam. Brindes eram erguidos com vinho, mas honravam conquista humana ao invés de favor divino.
Canções eram executadas sobre grandes feitos, mas nunca sobre adoração ou humildade. Histórias eram narradas de heróis que conquistavam através de força e esperteza, não através de fé ou sacrifício. Os filhos de Caim estavam sendo preparados para a grandeza, mas grandeza de que tipo e a que custo? Estas perguntas logo exigiriam respostas. Entre os filhos nascidos na linhagem de Caim, 3 deixariam marcas na história que o próprio tempo não conseguiria apagar. Irmãos nascidos de Lameque transformariam-se em pais de profissões inteiras. Seus nomes seriam lembrados muito depois que sua cidade desmoronasse e sua linhagem cessasse. Eram Jabal, Jubal e Tubal-Caim. O mundo nunca mais foi o mesmo desde que respiraram. Jabal era o mais velho, um menino cujos olhos sempre se voltavam para horizontes distantes. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas da cidade, ele vagava pelo campo além das muralhas de Enoque. Estudava como animais selvagens se moviam pela paisagem. Observava como encontravam água e abrigo. Aprendia quais plantas comiam e quais evitavam. Sua família o achava peculiar, este filho que preferia campos a estruturas, silêncio à conversação. Mas Jabal via possibilidades onde outros viam apenas deserto. A terra além da cidade podia alimentar mais que apenas seus habitantes atuais. Animais podiam ser reunidos e guiados ao invés de simplesmente caçados. Plantações podiam ser semeadas em padrões que produziam mais comida de menos terreno. Começou experimentando estas ideias durante os anos de adolescência para a grande confusão do pai. Sua grande descoberta chegou durante um inverno particularmente severo. Estoques de comida na cidade diminuíram. Grupos de caça voltavam de mãos vazias dia após dia. Mercadores pararam de vir porque as estradas estavam impossíveis. Pessoas começaram a se perguntar se morreriam de fome antes da primavera retornar. Mas Jabal tinha se preparado. Seu pequeno rebanho de cabras capturadas fornecia leite e carne. Seus grãos armazenados alimentavam dezenas de famílias. Seus métodos preservaram a cidade. Daquele momento em diante, tudo mudou. Jovens o procuravam ansiosos para aprender suas técnicas. Famílias mandavam filhos para trabalhar em seus campos e cuidar de seus animais. O que tinha começado como hobby estranho de um menino se transformou numa profissão que empregaria milhares. Jabal ficou conhecido como o pai daqueles que moram em tendas e possuem gado. A vida nômade tinha nascido. Seu irmão mais novo, Jubal, tomou um caminho diferente para a imortalidade. Onde Jabal encontrava música no vento sobre os campos, Jubal via melodias em tudo. O ritmo de martelos nas oficinas, a harmonia de vozes no mercado, a percussão da chuva nos telhados. Para ele, o mundo inteiro era um instrumento esperando para ser tocado. A primeira criação de Jubal foi simples, um junco oco com buracos esculpidos ao longo do comprimento. Quando soprava nele, sons surgiam diferentes de qualquer coisa ouvida antes. Não os barulhos aleatórios da natureza, mas tons controlados que podiam ser moldados e combinados. Experimentou sem parar, criando tamanhos e formas diferentes. Cada um produzia sua própria voz. Juntos conseguiam falar em harmonias que faziam ouvintes esquecerem suas preocupações. A notícia de seus instrumentos musicais se espalhou rapidamente pela cidade. Logo, todo mundo queria experimentar estes dispositivos maravilhosos. Jubal começou a ensinar outros como criá-los e tocá-los. Desenvolveu a primeira abordagem sistemática para a educação musical. Estudantes aprendiam escalas e ritmos, praticavam juntos em grupos, criando sons mais complexos que qualquer indivíduo podia produzir sozinho. Mas a maior conquista de Jubal foi a harpa. Depois de anos aperfeiçoando instrumentos de sopro, voltou sua atenção para cordas. Construiu uma moldura de madeira forte o suficiente para suportar múltiplas cordas sob tensão.
Quando beliscadas, estas cordas produziam tons puros que podiam ser combinados de incontáveis maneiras. A harpa se tornou sua obra-prima, um instrumento capaz de expressar toda a emoção humana. A música transformou a cidade. Reuniões noturnas apresentavam concertos que atraíam multidões de toda a região. Cerimônias religiosas, embora honrassem conquista humana ao invés de divina, ganhavam novo poder através do canto. Trabalhadores cantavam cânticos rítmicos que tornavam seu labor mais eficiente. Crianças aprendiam lições através de melodias que ajudavam a lembrar. Jubal ficou conhecido como o pai de todos que tocam harpa e flauta. O irmão mais novo, Tubal-Caim, superou ambos em impacto prático. Seu domínio era metal, fogo e forja, a transformação de minério bruto em ferramentas que podiam remodelar o mundo. Começou com cobre, aprendendo a extrair metal puro de pedra rochosa através de calor intenso e técnica deliberada. Mas cobre era mole, útil para ornamentos e ferramentas simples, inadequado para trabalho sério. O gênio de Tubal-Caim estava na experimentação. Tentou misturar metais diferentes juntos, aquecê-los a várias temperaturas, resfriá-los em taxas diferentes. A maioria das tentativas falhava, mas cada falha lhe ensinava algo novo sobre como metais se comportavam. Gradualmente, através de incontáveis tentativas, descobriu os segredos do bronze. Cobre misturado com estanho gerava uma liga mais dura que qualquer metal sozinho. Ferramentas de bronze revolucionaram tudo. Fazendeiros conseguiam limpar terra mais eficientemente com arados de bronze. Construtores conseguiam moldar pedra mais precisamente com cinzéis de bronze. Guerreiros conseguiam lutar mais efetivamente com armas de bronze. A expansão da cidade acelerou dramaticamente quando ferramentas de bronze tornaram projetos antes impossíveis subitamente viáveis. Mas Tubal-Caim não tinha terminado. Sua obra-prima chegou depois quando aprendeu a trabalhar com ferro. Este metal exigia temperaturas mais altas e técnicas mais complexas. Era mais difícil de extrair e mais difícil de moldar. Mas ferramentas de ferro eram mais fortes que bronze, mantinham gumes afiados por mais tempo, conseguiam realizar tarefas além de qualquer tecnologia anterior. As escrituras registram que Tubal-Caim se tornou o forjador de todos os instrumentos de bronze e ferro. Todo ferreiro que já existiu aprendeu técnicas que ele foi pioneiro. Toda ferramenta de metal traça sua ancestralidade de volta às suas inovações. Ele deu à humanidade o poder de remodelar o mundo natural numa escala sem precedentes. Juntos, estes três irmãos transformaram a civilização. Jabal ensinou humanos a trabalhar com a natureza ao invés de contra ela. Jubal lhes deu música para expressar seus corações e unir suas comunidades. Tubal-Caim forneceu ferramentas para construir o que quer que suas mentes pudessem imaginar. Eram os mestres originais de múltiplas disciplinas, mestres das artes que tornam a cultura humana possível, mas seus dons vieram com um preço. As mesmas habilidades que enriqueceram a vida humana também aumentaram o poder humano, e poder nas mãos daqueles que tinham se afastado da orientação divina provaria ser perigoso de fato. Os filhos de Lameque tinham dado ao seu povo os meios para construir uma civilização. Se aquela civilização seria uma bênção ou uma maldição, restava ser visto. De todas as filhas nascidas na linhagem de Caim, nenhuma capturou a imaginação como Naamá. Seu próprio nome, significando agradável ou adorável, parecia insuficiente para conter o mistério que a cercava. Era linda, certamente, mas beleza era comum entre as mulheres de sua linhagem. Naamá possuía algo mais, algo que fazia até anjos pausarem em seus circuitos celestiais para olhar sobre a terra. Ela entrou no mundo durante uma tempestade de trovões que sacudiu a cidade de Enoque até suas fundações. Relâmpagos cortavam o céu em padrões que alguns diziam formar palavras em línguas que nenhum humano conseguia ler.
As parteiras que atenderam seu nascimento sussurravam sobre sinais e maravilhas. Como a criança surgiu sem chorar, seus olhos já abertos e conscientes. Como velas piscavam em ritmos que combinavam com sua respiração. Como a tempestade se acalmou no instante em que ela puxou seu primeiro fôlego. A infância de Naamá foi marcada por incidentes que pais explicavam, mas nunca esqueciam. Plantas cresciam maiores em jardins onde ela brincava. Animais doentes se recuperavam depois que ela os acariciava. Caixinhas de música tocavam melodias que nunca tinham sido programadas quando ela passava por perto. Seus irmãos aprenderam a não mentir para ela porque ela sempre parecia saber a verdade. Seus pais aprenderam a não fazer promessas que não podiam cumprir porque ela nunca esquecia nada. À medida que amadurecia, as histórias também cresciam. Comerciantes falavam de vê-la no mercado, examinando mercadorias com conhecimento que surpreendia até mercadores experientes. Conseguia determinar quais especiarias vinham de quais terras distantes apenas pelo cheiro. Entendia quais tecidos segurariam melhor o tingimento antes que tecelões os testassem. Selecionava os melhores óleos e perfumes com expertise que deixava seus criadores perplexos. Mas os verdadeiros dons de Naamá se revelavam em música e dança. Quando Jubal criava instrumentos novos, ela frequentemente era a primeira a dominá-los. Sua voz conseguia alcançar notas que forçavam os limites superiores da audição humana. Depois descia para tons tão profundos que pareciam ressoar na própria terra. Cantava em línguas que soavam familiares, mas usavam palavras que ninguém reconhecia. Ouvintes se descobriam entendendo o significado sem compreender as palavras. Sua dança era ainda mais notável. Movia-se com graça que parecia desafiar as limitações normais da anatomia humana. Seu corpo fluía como água, como vento, como a própria chama. Quando dançava em festivais, multidões se reuniam enchendo praças inteiras. Pessoas viajavam de cidades vizinhas simplesmente para testemunhar suas apresentações. Alguns diziam que assistir ela dançar era ver os padrões ocultos que conectavam todas as coisas. Mas apesar de todos os dons, Naamá permanecia acessível. Passava tempo com gente comum tão facilmente quanto com nobres. Crianças a adoravam porque ela escutava seus problemas com interesse genuíno. Pessoas idosas a procuravam porque ela tratava suas histórias com respeito. Tinha um dom para fazer cada pessoa sentir que era a mais importante do mundo. Pretendentes chegavam de todo o mundo conhecido, atraídos por relatos de sua beleza e realizações. Príncipes ofereciam alianças matrimoniais que teriam garantido a posição política de sua família por gerações. Mercadores ricos prometiam tesouros de terras distantes. Estudiosos traziam presentes de livros raros e entendimento antigo. Artistas criavam obras-primas em sua honra. Naamá recebia estas ofertas graciosamente, mas não aceitava nenhuma. Parecia estar esperando algo, embora nunca explicasse o quê. Quando pressionada por membros da família sobre casamento, apenas sorria e dizia que o tempo certo ainda não tinha chegado. Alguns interpretavam isto como vaidade ou padrões impossíveis. Outros sentiam que ela estava seguindo orientação de fontes que não conseguiam perceber. Sua influência se estendia muito além de relacionamentos pessoais. Naamá se tornou conselheira informal dos líderes da cidade. Suas percepções sobre natureza humana ajudavam a resolver disputas que pareciam impossíveis de acertar. Suas sugestões para melhorar relacionamentos comerciais abriram mercados novos para os produtos da cidade. Suas recomendações para planejamento urbano melhoraram tanto a beleza quanto a eficiência da contínua expansão de Enoque. Mas talvez mais significativamente, Naamá começou a atrair atenção de além do reino humano. Viajantes traziam relatos estranhos. Estrelas tinham sido observadas se movendo em padrões incomuns. Animais se reuniam em configurações que não formavam propósito natural.
O próprio clima parecia mudar em resposta à presença dela. Céus claros subitamente se enchiam de nuvens quando ela sentia tristeza. Brisas gentis surgiam quando ria. Os sacerdotes de cidades vizinhas, aqueles que ainda mantinham templos para divindades antigas, enviavam emissários para observá-la. Retornavam com histórias que seus mestres achavam difíceis de acreditar. Esta filha da linhagem condenada parecia possuir habilidades que rivalizavam aquelas de seres divinos. Era mortal, certamente, mas de alguma forma mais que mortal, como se a própria força da existência fluísse mais fortemente através dela que através de outros. Estes relatos eventualmente alcançaram além das praias terrenas. Nos reinos celestiais, seres de luz e poder começaram a notar Naamá. Observavam-na com fascínio crescente. Sua beleza era notável, mas era sua natureza sobrenatural que verdadeiramente capturava a atenção deles. Parecia uma ponte entre reinos, uma criatura que não pertencia totalmente nem ao céu nem à terra, mas de alguma forma a ambos. Este interesse celestial provaria ser fatal, pois quando seres de espírito puro se fascinam com criaturas de carne e sangue, as consequências tocam ambos os reinos. O palco estava sendo arrumado para uniões que abalariam as fundações do mundo. E no centro de tudo estava Naamá, adorável e misteriosa, esperando o que quer que o destino guardasse. O tempo de espera estava quase concluído. Nos lugares altos do céu, rebelião estava se agitando. Entre as hostes de anjos, um grupo conhecido como vigias tinha sido designado para observar a humanidade de longe. Deveriam observar e relatar, nunca interferir, nunca se fazer conhecidos, nunca descer abaixo da cúpula cristalina que separava o reino celestial do terreno. Por eras incontáveis, tinham cumprido este dever fielmente. Mas agora, algo tinha mudado. A mudança começou sutilmente. Onde antes os vigias tinham olhado para a humanidade com interesse desapegado, agora se descobriam atraídos por indivíduos específicos. As filhas da linhagem de Caim possuíam uma beleza que transcendia mera aparência física. Havia algo sobre elas que chamava a natureza angelical, uma qualidade que fazia os vigias se inclinarem para frente em sua observação, forçando contra os limites de suas posições designadas. Azazel foi o primeiro a verbalizar o pensamento que estava crescendo em todas as mentes. Era o líder deles, o mais belo e poderoso entre eles. Sua voz carregava a autoridade de incontáveis anos de serviço fiel. Por que devemos ficar contentes apenas observando? Perguntou durante uma de suas assembleias. Somos seres poderosos, criados com poder e entendimento, mas estamos proibidos de usar nossos dons para ajudar estas criaturas lutando abaixo. Suas palavras encontraram terreno fértil em corações já preparados para a rebelião. Samiasa, segundo em autoridade, acenou lentamente. Eles tropeçam na escuridão enquanto possuímos luz. Sofrem de ignorância enquanto guardamos conhecimento. Não é cruel reter o que poderíamos tão facilmente fornecer? O debate que seguiu teria consequências além de qualquer coisa que pudessem imaginar. Estes seres criados para servir e adorar estavam descobrindo o gosto intoxicante do pensamento independente. Começaram a ver suas restrições não como entendimento divino, mas como limitações arbitrárias. Suas posições designadas não como papéis honrados, mas como prisões que os mantinham de seu verdadeiro potencial. Enquanto observavam as filhas dos homens seguirem suas vidas diárias, os vigias se descobriram focando em rostos e formas individuais. Aprenderam nomes e personalidades. Observaram momentos privados e lutas pessoais. O que tinha começado como observação geral se transformou em atenção íntima, e com aquela intimidade veio desejo. As mulheres da linhagem de Caim pareciam quase projetadas para atrair tal atenção.
Naamá, em particular, possuía qualidades que os vigias achavam irresistíveis. Quando dançava, seus movimentos pareciam ecoar os padrões cósmicos que governam o movimento das estrelas. Quando cantava, sua voz carregava harmonias que os lembravam da música das esferas. Era terrena, mas de alguma forma familiar, como se carregasse dentro de sua carne algum fragmento do reino celestial que chamavam de lar. A tentação crescia mais forte a cada dia que passava. Os vigias começaram a imaginar como seria caminhar entre humanos, sentir solo sob os pés ao invés de nuvens, experimentar o calor da luz do sol na pele ao invés da radiância fria da glória eterna, segurar estas mulheres lindas em seus braços e compartilhar com elas os mistérios do céu. Azazel finalmente disse em voz alta o que todos estavam pensando. Poderíamos ensiná-las tanto, mostrar-lhes maravilhas, além de sua compreensão atual, guiá-las em direção a realizações que beneficiariam toda a humanidade. Certamente isto seria um serviço maior que meramente observar de longe. A racionalização era sedutora. Convenceram-se de que seu desejo de descer era realmente desejo de ajudar, que sua fascinação com estas mulheres era, na verdade, compaixão por sua compreensão limitada, que sua disposição para quebrar comando divino era realmente uma forma mais elevada de obediência ao amor divino. Um por um, chegaram à decisão. 200 dos vigias se reuniram no Monte Hermon e juraram um pacto de apoio mútuo. Desceriam juntos, tomariam esposas de entre as filhas dos homens, compartilhariam seu conhecimento e poder com a humanidade e aceitariam quaisquer consequências que viessem de sua decisão. O juramento que fizeram era vinculante e terrível. Cada vigia chamou maldições sobre si mesmo caso falhasse em apoiar os outros em sua rebelião. Entendiam que estavam cruzando uma linha que nunca poderia ser descruzada, mas a atração abaixo era mais forte que o medo de punição acima. A descida começou ao pôr do sol numa noite quando o véu entre mundos estava mais fino. Um por um os vigias deixaram suas posições na corte celestial. Passaram através da cúpula cristalina que sempre tinha marcado o limite de seu mundo. Sentiram a estranha atração da gravidade terrena, puxando-os para baixo, em direção ao reino de carne e sangue. Enquanto desciam, suas formas começaram a mudar. A luz pura de seus corpos celestiais escureceu e solidificou. Assumiram formas que podiam caminhar em solo firme e respirar ar terreno, mas retiveram muito de seu poder e conhecimento sobrenatural. Não eram mais totalmente angelicais, mas eram muito mais que humanos. Sua chegada não passou despercebida. Animais fugiram em terror de sua presença. Plantas murcharam sob o peso do poder divino em forma terrena. O próprio ar parecia engrossar e cintilar ao redor deles. Aqueles humanos sensíveis a forças espirituais sentiam uma perturbação que os deixava inquietos, sem entender porquê. Mas para as filhas da linhagem de Caim, o efeito foi diferente. Estas mulheres, já tocadas por beleza sobrenatural e dons misteriosos, se descobriram atraídas aos recém-chegados. Havia algo familiar sobre estes homens estranhos, algo que chamava a centelha celestial, escondida profundamente dentro de suas formas terrenas. Os vigias se dispersaram pela terra, mas muitos foram atraídos à cidade de Enoque. Aqui moravam as mulheres mais lindas e talentosas. Aqui estava o centro de aprendizado e realização humana. Aqui era onde sua rebelião daria seus frutos mais dramáticos. Quando caminharam pelas ruas da cidade pela primeira vez, os vigias maravilharam-se com o que humanos tinham realizado. As estruturas, a arte, a música, as complexas estruturas sociais. Estas criaturas eram mais notáveis do que tinham percebido de sua observação distante. Talvez sua decisão de descer tinha sido sábia, afinal, mas também perceberam o vazio no coração da civilização humana, o vácuo espiritual deixado pela rejeição de Caim à orientação divina,
a fome por significado que nenhuma realização terrena conseguia satisfazer. Começaram a acreditar que podiam preencher este vazio, que sua presença podia fornecer o que estava faltando. O palco estava arrumado para as uniões mais fatais da história humana. Quando os filhos de Deus tomaram esposas de entre as filhas dos homens, as consequências remoldariam o mundo. Os primeiros encontros eram elétricos com possibilidade. Quando Azazel encontrou Naamá nos jardins fora de Enoque, ambos reconheceram algo profundo um no outro. Ela via nele um ser de beleza impossível e entendimento, cuja própria presença fazia o ar cintilar com poder. Ele via nela uma criatura cuja forma terrena continha mistérios que rivalizavam os segredos do próprio céu. Seu namoro, se podia ser chamado assim, se desenrolou como nada que o mundo já tinha visto. Azazel compartilhou com ela conhecimento que tinha sido escondido desde a fundação do mundo. Ensinou-lhe os nomes das estrelas e suas influências sobre assuntos terrenos. Revelou as propriedades de plantas e pedras que podiam curar ou ferir. Mostrou-lhe como ler os padrões do clima e prever o futuro do voo de pássaros. Naamá absorvia estes ensinamentos com uma fome que surpreendia até seu pretendente celestial. Parecia entender conceitos que deveriam ter levado anos para dominar. Suas perguntas revelavam percepções que desafiavam até seu entendimento antigo. Juntos, exploravam reinos de conhecimento que nunca tinham sido acessíveis a mentes puramente humanas ou puramente angelicais. Mas conhecimento não era a única coisa que compartilhavam. A atração entre eles era inegável e avassaladora. Quando Azazel a tomou como esposa, a união liberou forças que ondularam através dos reinos terreno e celestial. A própria terra parecia pulsar com energia nova. O céu piscava com luzes que nunca tinham sido vistas antes. Sua noite de núpcias trouxe maravilhas e terrores em medida igual. Árvores floresceram fora de estação. Rios mudaram seus cursos. Montanhas tremeram como se as próprias fundações do mundo estivessem se deslocando. Alguns que testemunharam estes sinais se alegraram, acreditando que marcavam o amanhecer de uma nova era. Outros fugiram em terror, sentindo que algo fundamental sobre a realidade tinha sido quebrado. Pela região, uniões similares estavam ocorrendo. Samiasa escolheu Adá para sua noiva, atraído por sua força gentil e aço escondido. Sua beleza era mais suave que o fascínio sobrenatural de Naamá, mas não menos atraente. Quando se uniram, campos de grão cresceram durante a noite até alturas impossíveis. Flores floresceram que nunca tinham sido vistas antes, suas cores tão vívidas que pareciam brilhar com luz própria. Zila atraiu Baraquiel, um vigia cujo domínio era relâmpago e tempestade. Sua natureza ardente combinava com seu próprio poder tempestuoso. Sua união trouxe chuvas que duraram dias, enchendo reservatórios e transformando a paisagem. Mas a chuva tinha qualidade estranha. Aqueles que a bebiam descobriam seus sentidos aguçados e suas mentes aceleradas. Alguns diziam que podiam subitamente entender línguas que nunca tinham aprendido. O padrão se estendeu conforme mais vigias tomavam esposas de entre as filhas dos homens. Cada união trazia suas próprias maravilhas. Rios que fluíam para cima, pedras que cantavam quando o vento as tocava, animais que falavam em línguas humanas. A ordem natural estabelecida desde a criação começou a se curvar e desfocar sob o peso destes relacionamentos impossíveis. As mulheres que casaram com os vigias se descobriram transformadas pela experiência. Sua beleza já notável se tornou quase dolorosa de olhar. Suas vozes ganharam poder para curar ou ferir apenas com palavras. Envelheciam mais devagar que outros humanos, como se a imortalidade de seus maridos celestiais tivesse se transferido para elas. Algumas desenvolveram habilidades que beiravam o mágico. Podiam ver eventos acontecendo em locais distantes.
podiam conversar com espíritos dos mortos, mas talvez a transformação mais significativa estava em seus filhos. Quando uniões entre divino e humano produziam descendência, os resultados desafiavam toda a lei natural. Estes filhos cresciam a taxas impossíveis, alcançando o tamanho adulto enquanto ainda possuíam mentes de bebês. Tinham força que podia quebrar pedra com mãos nuas. Sua inteligência se desenvolvia em linhas que pareciam quase alienígenas ao pensamento humano normal. Os primeiros destes filhos híbridos causavam admiração e terror em medida igual. Eram lindos além de descrição, mas sua beleza tinha qualidade que deixava mortais inquietos. Aprendiam a falar em sentenças completas antes de conseguir andar direito. Resolviam problemas matemáticos que desafiavam os maiores estudiosos. Exibiam habilidades artísticas que produziam obras de perfeição de tirar o fôlego. Mas havia algo errado com eles também. Mostravam pouca capacidade para emoções humanas normais. Amor, compaixão e misericórdia pareciam conceitos estrangeiros. Tratavam outros humanos com indiferença casual que humanos poderiam mostrar a insetos. Quando brincavam juntos, seus jogos frequentemente terminavam em violência, que deixava crianças comuns seriamente feridas. À medida que estes filhos híbridos amadureciam, começaram a ser chamados por um nome que ecoaria através da história. Nefilim, os caídos, ou talvez aqueles que fazem outros caírem. Sua própria existência desafiava tudo que humanos pensavam que entendiam sobre o mundo e seu lugar nele. Os vigias, intoxicados por suas novas vidas como maridos e pais, começaram a compartilhar conhecimento ainda mais proibido com suas esposas e filhos. Azazel ensinou os mistérios de trabalho com metal que faziam as inovações de Tubal-Caim parecerem primitivas. Armas apareceram que podiam cortar através de qualquer armadura. Ferramentas surgiram que podiam remodelar paisagens com esforço mínimo. Samiasa revelou segredos de agricultura que se estendiam muito além das descobertas de Jabal. Plantações podiam ser feitas para crescer em qualquer solo, em qualquer estação, com rendimentos que pareciam impossíveis. Mas estas plantas melhoradas exigiam manipulação deliberada. Algumas desenvolveram propriedades que eram benéficas em pequenas doses, mas mortais em quantidades maiores. Outros vigias compartilharam mistérios diferentes. A arte de criar cosméticos que podiam melhorar beleza a níveis sobrenaturais. O ofício de criar joias que concediam ao usuário habilidades incomuns. O conhecimento de medicamentos que podiam estender a vida ou terminá-la com eficácia igual. Cada dom vinha com bênçãos e maldições. A cidade de Enoque se tornou um centro de maravilhas que atraía visitantes de todo o mundo conhecido. Seus mercados ofereciam bens que pareciam vir de sonhos, ao invés de oficinas terrenas. Suas escolas ensinavam assuntos que nunca tinham sido estudados antes. Seus artistas criavam obras que moviam espectadores a lágrimas ou êxtase sem razão aparente. Mas sob as maravilhas, corrupção estava crescendo. Os filhos híbridos, agora alcançando maturidade, começaram a se afirmar de maneiras que perturbavam até seus pais celestiais. Exigiam tributo de populações puramente humanas. Tomavam o que desejavam sem consideração por propriedade ou consentimento. Tratavam a própria terra como possessão pessoal. As filhas da linhagem de Caim, agora mães destes seres estranhos, se descobriram presas entre mundos. Amavam seus filhos, mas temiam o que estavam se tornando. Valorizavam seus maridos celestiais, mas se preocupavam com o preço de sua rebelião. Desfrutavam de suas habilidades melhoradas, mas sentiam que algo precioso estava sendo perdido no processo. Nos reinos celestiais, as consequências da rebelião dos vigias estavam se tornando evidentes. O cosmos ordenado que tinha existido desde a criação estava começando a fraturar.
O equilíbrio deliberado entre reinos espiritual e material estava sendo destruído por estas uniões não autorizadas. Justiça divina exigia uma resposta. Mas por agora, nas cidades e campos onde os Nefilim brincavam e as filhas dos homens davam à luz filhos impossíveis, o futuro imediato parecia brilhante com promessa. Ninguém podia prever a tempestade que estava se reunindo nas alturas do céu. Ninguém imaginava que seu momento de triunfo logo se transformaria no prelúdio da maior catástrofe da história. A era dos gigantes tinha começado. A era da condenação logo seguiria. E quando as águas finalmente viessem, subiriam até cobrir as montanhas mais altas, lavando da terra toda a lembrança das filhas de Caim e os anjos que as amaram. Mas essa é outra história, é para outro dia. Se você gostou da história, aproveita e curte e comenta o que achou. Isso ajuda muito o nosso trabalho e segue o canal para não perder a próxima história. Até a próxima história.